Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Esta é mais uma aula do nosso curso de comunicação interpessoal baseada no livro Habilidade com as Pessoas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos temas mais relevantes para o entendimento das relações humanas que está presente no livro Habilidade com as Pessoas, que é o tema da ética. Mas eu já quero lhe adiantar que nós não vamos falar de ética do mesmo ponto de vista que você vê aqui no YouTube ou através da mídia, que é aquela questão da ética só do ponto de vista da corrupção versus honestidade. Fala-se muito de ética hoje dentro desse contexto. Para combater a corrupção é preciso de ética. Ou então dentro daquele contexto acadêmico, porque você tem aí os precursores aí, que é o Mário Sérgio Cortella, o Clóvis de Barros Filho. Não, meu objetivo não é abordar o tema da ética na mesma linha. Senão, porque não precisaria de você ter mais alguém falando sobre ética. Então, nós vamos falar sobre a ética do ponto de vista das relações humanas, que é algo que, infelizmente, está faltando. Então, por estar faltando, eu vim preencher essa lacuna. O que você está tomando aí? Estou tomando aqui um samba. Sabe o que é samba? Pois é, digita aí no Google. Mas agora nós vamos falar de ética. Deixa para você digitar depois. Essa aula está baseada no capítulo 8 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas. Então, na página 55 do livro Habilidade com as Pessoas, você encontra esse capítulo 8, que a gente vai falar sobre ética. A finalidade da ética é a paz social. A finalidade da moral é a paz interior. Vou repetir. A finalidade da ética é a paz social. A da moral é a paz interior. Quando a gente fala de ética, nós estamos falando do bem-estar coletivo. Quando a gente fala de moral, nós estamos falando do bem-estar pessoal. Se você quer uma abordagem um pouco diferente, eu vou lhe dar. A ética é interpessoal. A moral é intrapessoal. E eu vou passar os próximos minutos tentando explicar para você por que dessa frase. É muito interessante o tema da ética, porque ele chegou para mim de uma forma bastante comum na minha vida. Foi através de uma das minhas aulas. Eu estava ministrando uma aula sobre conflitos dentro de um contexto empresarial, e aí um dos participantes mencionou que era muito difícil definir ou diferenciar ética e moral. Então, eu falei assim, realmente, eu vou buscar a resposta disso e trazer para você numa próxima aula. E aí acabou gerando o conteúdo desse capítulo. Tá? Então vamos lá. Em meus cursos e seminários, quando pergunto aos participantes o que eles entendem por ética, as respostas são as mais variadas e também as mais interessantes. Elas geralmente se dividem em 3 grupos. Alguns dizem que é a noção de certo e errado, outros que é o mesmo que moral, sendo a diferença apenas etimológica. Alguns ficam em cima do muro, apresentando uma visão de ética moderna, onde tudo é relativo, talvez querendo parecer atualizados. De modo que os 3 grupos de participantes apontam definições diferentes sobre a mesma palavra, o que para mim é preocupante, já que muitos deles estão trabalhando juntos na mesma empresa e estão confusos em relação a algo que inconscientemente influencia o trabalho deles. Olha que interessante. Se a diferença entre moral e ética é apenas etimológica, ou se ela é a mesma coisa que moral, ou se ela é relativa, determina a maneira como o sujeito vai se comportar dentro de um grupo, dentro de um contexto. Por isso que eu me interessei por esse assunto e também por isso que ele está aqui dentro do livro. Como você sabe, nas últimas aulas nós falamos sobre influência.
E o meu objetivo aqui é ajudar você a desenvolver a habilidade de influenciar com ética e naturalidade. Assim, se você ao ler ou ouvir essas definições ficou com alguma dúvida ou se identificou com um dos 3 grupos, não fique preocupado. Você não é o único confuso a respeito da ética. No momento em que eu escrevi esse texto, se digitássemos no Google a palavra ética, apareceria mais de 2.300.000 links prometendo esclarecer o assunto. Ou seja, existe um acúmulo de informação, mas pouca comunicação sobre o que é ética. Entretanto, são os mesmos artigos e trabalhos acadêmicos que estão presentes no Google que estão causando essa confusão. Porque cada um lê um tipo de texto e, no final das contas, o sujeito para de pensar por si. Como diria Arthur Schopenhauer naquele livro A Arte de Escrever, chega um ponto que você tem que parar de ficar absorvendo coisas de fora e começar a usar o conteúdo que você tem dentro da sua cabeça. Meu interesse por este assunto se dá porque, como dito anteriormente, muitas pessoas rejeitam o aprendizado sobre influência por apontá-la como antiética ou imoral. Como consequência, estas pessoas não desenvolvem seu poder de comunicação e ficam expostas à manipulação. Aqui está um ponto muito interessante. Talvez para o sujeito conseguir lidar com a manipulação, ele vai precisar entender de ética. Sem entender a relação de ética e comunicação, você não consegue influenciar, porque aí você vai adotar um estilo de atuação manipulativo, manipulador. Para dissipar esta nuvem de definições confusas sobre ética, resolvi buscar na origem do termo que realmente significava o conceito de moral na fonte. Eu sou um cara que gosta de beber da fonte. É por isso que eu fui buscar o conceito de ética nos gregos. Tá bom? Em primeiro lugar, se a ética é uma noção entre o certo e errado, ela só faria sentido em relação a alguma outra coisa. Certo e errado em relação a quê? É preciso algo ou alguém para determinar o que é certo ou errado e, a partir daí, definir como agir de acordo com isso. Por exemplo, no ambiente empresarial, o certo e errado é determinado pelo código de ética ou regimento interno da empresa. Geralmente, quem determina as normas deste regimento é o fundador da empresa, o dono do capital, e não os funcionários. Se o indivíduo quer fazer parte daquele grupo, daquela empresa, precisa se adaptar ao regimento interno, inibindo a vontade própria. Assim, as ações dos funcionários se tornarão certas ou erradas em relação à opinião do diretor. Mas em relação às questões da vida cotidiana, quem é que define o certo e o errado? Para quem diz que a ética é o mesmo que a moral, resta saber a que moral a pessoa se refere. Esta última objeção é a mais interessante. Afinal, quando falamos de ética e moral, que as duas são a mesma coisa, nós estamos combinando o entendimento que é filosófico e político, no sentido de vida em sociedade, com um conceito teológico e transcendental. Esta disparidade, fruto da confusão atual sobre o termo, me colocou diante de um impasse provocado por um ponto principal. Em que momento a ética e a moral passaram a ser consideradas sinônimas? Essa é a pergunta orientadora desse tema, dessa abordagem. Então é importante você entender isso. Eu gastei esses minutos na introdução para explicar para você que o meu objetivo aqui com esse vídeo e o próximo, porque eu acho que essa videoaula vai ficar um pouco comprida, mas eu vou gravá-la toda hoje, mas vou publicar estas aulas em 2 fins de semana diferentes, para explicar para você em que momento a ética e a moral se tornaram sinônimas. Então, já fica aqui estabelecida a seguinte premissa: elas não são sinônimas, não são a mesma coisa.
tá bom? Se elas não são a mesma coisa, em que momento elas passaram a ser entendidas como a mesma coisa? Isso aqui é importante. E é essa a questão que torna a minha abordagem do assunto diferente das que você encontra por aí. Para responder a esta pergunta, voltei aos gregos antigos, que cunharam o termo. De acordo com o dicionário etimológico da língua portuguesa, de Antenor Nascentes, ética vem do grego etike e significa aquilo que é relativo aos costumes. Para os gregos, a questão envolvia a busca do homem pela felicidade. A ética era uma forma de levar a vida buscando fazer o bem. Sócrates acreditava que o bem sempre faria com que o sujeito deixasse de praticar o mal assim que aumentasse em conhecimento. Sob este prisma, só não era virtuoso quem não conhecia a virtude, pois se a conhecesse, sua adesão a ela seria imediata. O problema surge quando, para levar a vida particular, é preciso ao mesmo tempo conviver com os outros. Pode ser que a maneira como o outro busca pessoalmente a felicidade se choque com a minha, ou seja, cause a minha infelicidade. Compreende? Talvez o problema que as relações humanas enfrentam é exatamente este. O outro, ao buscar a felicidade dele, interfere na minha. Platão, entretanto, afirmava que havia dois mundos, um atual, material e um pós-morte. Assim, mesmo que o indivíduo levasse uma vida pautada por ações boas ou más, a felicidade só seria alcançada em outra vida espiritual após a morte do corpo. Aqui tem uma nota de rodapé. Este entendimento de Platão foi o que deu origem à crença de uma alma imortal, conforme nós vamos ver mais à frente. Ora, se a felicidade só pode ser alcançada após a morte, viver bem agora esperando uma recompensa que pode não vir, coloca o desejo humano no centro da questão. Agora, o homem deveria decidir viver ou não uma vida voltada para o bem, para viver em harmonia com os outros no mundo sensível. Se a felicidade era uma hipótese pós-morte, não se deveria esperar por ela no presente. Isso embasará uma crença do catolicismo, a crença que surgiu na Idade Média, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Mas algumas das ideias de Sócrates e Platão encontraram firmeza nas conclusões de Aristóteles. É claro que em relação à ética, porque Aristóteles foi o sujeito que equacionou o pensamento dos seus predecessores. A câmera parece que está saindo um pouquinho de foco. Dá licença, só um minuto. Ok, vamos lá. Aristóteles deixou para a posteridade um verdadeiro tratado de ética, bem como uma ciência política que, segundo ele, facilitaria para aqueles que a seguissem a encontrar a felicidade, tanto no presente em particular, como no futuro, seja ele onde fosse, pós-morte ou não. Para Aristóteles, a política, ciência que estuda a conduta individual do homem em sociedade, engloba a ética, ciência da conduta individual do homem. Aqui tem mais uma nota. A ética aristotélica compõe-se da capacidade da razão prática de orientar a vida em sociedade com base em virtudes práticas. As virtudes teóricas visavam aproximar a pessoa da sua natureza divina. Tanto as virtudes práticas como as teóricas partiam da potência intelectiva, segundo Aristóteles. Se a ética e a busca pessoal pela felicidade e a política refere-se à felicidade na vida social, a ética tem assim um sentido transcendental. E neste ponto nota-se uma tendência à religiosidade. A busca do homem pela transcendência, uma preocupação além da vida social presente. Ou seja, enquanto a política transcende a ética nos assuntos sociais, a ética tem mais a ver com aquilo que o indivíduo quer mesmo, que é buscar algo um pouco acima
da nossa realidade física, presente e momentânea. Assim é fácil ver que para os gregos antigos a ética não tratava da vida do indivíduo em sociedade. Tinha relação com a vida particular e com a busca do homem pela felicidade. Por outro lado, a política tinha a ver com a vida do homem em sociedade. Quando os costumes éticos particulares eram sobrepostos aos costumes políticos coletivos, esta tinha prioridade por se tratar da felicidade da maioria, ou seja, do bem-estar da sociedade. Isso é importante frisar porque nos ajuda a compreender em que ponto da história a ética e a moral passaram a ser consideradas sinônimos. No momento em que a política começou a ditar costumes particulares. Então aqui é importante você entender esse esquema. Ética igual costumes pessoais. Política, costumes coletivos. É sabido de todos que o cristianismo partiu do sistema judaico, tendo como ponto de divergência a vinda do Messias, que para os cristãos já veio uma vez e voltará uma segunda, e que para os judeus ainda não veio. Entretanto, existem muitos pontos em comum nas duas crenças, em especial na maneira cotidiana de levar a vida. Em ambas as religiões, acredita-se que a vida é cheia de percalços, asperezas e dificuldades consequentes do pecado original. Mas na última crença, da qual surgiu o catolicismo, agora estou fazendo uma diferença entre cristianismo e catolicismo, há a influência do pensamento de Zoroastro ou Zaratustra, fundador do zoroastrismo, religião difundida no mundo antigo por volta dos séculos por volta dos séculos, é isso mesmo, 18 e 15 antes de Cristo. Eu me confundi aqui porque veio um depois do outro, mas é antes de Cristo. Então, zoroastrismo, religião difundida no mundo antigo por volta dos séculos 18 a 15 a.C. Uma influência clara deste pensador nos dogmas do catolicismo está na crença do inferno de fogo. Esta religião monoteísta tem em sua essência a contraposição entre o bem e o mal. O zoroastrismo aponta a falta de discernimento, confusão e desorientação como o caminho do mal, enquanto o caminho do bem é marcado pelo dom da certeza, da clareza e distinção. No catolicismo existe a crença entre o paraíso celestial e o inferno de fogo, onde quem vive no presente uma vida de virtudes pode esperar viver no paraíso, enquanto que para aqueles que permanecerem ignorantes em relação aos caminhos do bem, restará apenas o tormento eterno no segundo destino. Quem fala também sobre isso é o Domenico De Masi, naquele livro de 2013, O Futuro Chegou, na página 145. E já você vai entender por que eu estou falando aqui de zoroastrismo, catolicismo, judaísmo. Este paralelo, que alguns julgam ser mera coincidência, é apenas um exemplo de muitas influências no mundo religioso dito cristão que não vieram diretamente dos exemplos da vida de Jesus e nem do judaísmo. O zoroastrismo foi uma religião muito difundida no mundo antigo, com seguidores na Ásia Central, do Paquistão à Arábia Saudita, sobretudo na Pérsia. Ainda hoje, esta religião tem aproximadamente 200 mil seguidores ao redor do mundo, segundo o sociólogo italiano Domenico De Masi. Não seria estranho se os filósofos gregos, que legaram para o mundo moderno pensamentos sobre o mundo sensível e insensível, além de uma vida pautada pelo exercício das virtudes, tivessem sofrido a influência dos ensinamentos de Zoroastro, que viveu 10 séculos antes deles. Isso seria tão comum como a influência que o pensamento de Platão teve, por exemplo, sobre Agostinho. Agora tem uma citação aqui na página 57, da Nova Enciclopédia Britânica, que eu quero que você preste bastante atenção.
A partir de meados do século II, Anno Domini, os cristãos que tinham conhecimento de filosofia grega passaram a sentir a necessidade de expressar a sua fé em termos desta filosofia, tanto para sua própria satisfação intelectual, como para converter pagãos instruídos. A filosofia que mais lhes convinha era o platonismo. Então, a partir do segundo século, filósofos cristãos, eu citei aqui ainda há pouco Agostinho, foi um daqueles que adotou o platonismo, ou adotou uma forma de expressar a sua crença religiosa em termos filosóficos. Ora para a satisfação pessoal, ora para converter aqueles pagãos que eram um pouco mais instruídos. Quando o imperador romano Constantino subiu ao poder, ele precisava reforçar as crenças das pessoas de alguma forma, visto que a fé nos deuses romanos estava em decadência. Para unificar o povo, ele precisaria entrar na vida particular de seus súditos, o que incluiria mudar a maneira de pensar deles para que esta combinasse com os interesses de Roma. Reconhecendo a força do catolicismo, que na época já estava presente em todo o império, ele pensou em usar a estrutura física da igreja para lhe dar sustentação política e revitalizar seu domínio. No entanto, os dogmas da igreja ainda não estavam consolidados nem sequer definidos, o que permitiu que novos credos fossem sendo acrescentados na doutrina católica, muitos deles vindos de origem contrárias às do catolicismo, o que tornou a nova religião atrativa para os povos recém-conquistados, que agora podiam ver similaridades com os seus antigos costumes. Assim, no IV século, Constantino fez do catolicismo a religião oficial do Império. Isso aqui não é nenhuma novidade. Por exemplo, no Brasil, existe o costume do sincretismo religioso, em que existe aí uma fusão entre catolicismo e candomblé e umbandelismo. Então, algumas entidades do candomblé, por exemplo, elas são equivalentes a alguns santos do catolicismo. Esse sincretismo, isso é conhecido como sincretismo religioso, já acontecia lá no IV século, quando Constantino, ao conquistar povos de religiões diferentes, fez esse sincretismo, ok? Usou isso também para poder consolidar ali o seu poder político, naquele caso. Com o objetivo de unificar o Império Romano, um interesse puramente político, ele harmonizou o povo por criar uma religião universal, um interesse puramente ético. O que antes tinha interesse pessoal, os costumes religiosos de uma vida que buscava felicidade e, segundo Aristóteles, de caráter ético, agora era de domínio público, passível de punição caso fosse contrário aos interesses políticos. Após a queda do Império Romano, a Igreja assumiu de vez o papel de Igreja-Estado, o que abriu caminho para a fusão de princípios filosóficos e teológicos. Quando Agostinho de Hipona fundamentou a moral católica com elementos filosóficos, mais especificamente vindos de Platão, ele tinha por objetivo ajudar os humanos a serem felizes, promovendo o encontro do homem com Deus, que é o papel da religião, promover essa religação. Para isso, segundo Agostinho, era preciso não só uma vida de comunhão, mas um encontro com o ser divino após a morte. Daí a ligação entre o pensamento de Agostinho e de Platão, que nos interessa para este caso. Ora, se Deus é espírito, ele está numa categoria diferente de ser e, portanto, a única forma de o homem encontrar a felicidade suprema, segundo o pensamento de Agostinho, seria após a morte do corpo, contando, é claro, que a alma fosse imortal. Neste sentido, a ética grega
meio pelo qual o homem buscava a felicidade, se fundiu com a moral católica, meio pelo qual o homem buscava a transcendência naquele momento. Existe uma nota aqui de rodapé que eu acho importante ler para você na página 58. A nota diz assim: eu faço aqui uma distinção entre cristianismo e catolicismo, porque o catolicismo afastou-se do modelo deixado por Cristo de não fazer parte do mundo, inclusive em sentido político. Quando o dito cristianismo se enveredou para o caminho de igreja-estado, deixou de servir aos propósitos de Cristo, que disse categoricamente a Pilatos, governante político da época que temia sua popularidade: meu reino não é deste mundo. Ora, se o próprio Jesus rejeitou governos terrestres, por que seus seguidores deveriam apoiá-los, promovê-los e fazer parte deles? Isso aqui é importante também falar, né? Porque hoje você vê muitos evangélicos vinculados à política, eles desconsideram esse ponto aqui. Quando Cristo diz, o meu reino não é deste mundo, é porque ele estava dizendo que o governo dele, aquele que o profeta Daniel fala, no capítulo 2, versículo 44, de tom profético, obviamente, né, que diz que é um reino que não passará a outro povo, que colocará fim a outros reinos. As pessoas estão desconsiderando que é deste reino aqui que Jesus estava falando. Quando ele diz assim, olha, o meu governo não é deste mundo, ele estava dizendo que era um governo superior que seria implantado e não passaria a outro povo. Então, quando os evangélicos se esquecem disso e se misturam com a política, eles estão seguindo o mesmo caminho do catolicismo quando se tornou igreja-estado. Se o leitor desejar se aprofundar mais neste assunto, pesquise sobre os eventos que antecederam e sucederam o Concílio de Nicéia, promovido por Constantino em 325 d.C., onde se declarou as crenças essenciais do catolicismo, e compare isso com os relatos da vida de Jesus nos 4 evangelhos. Ok? Parágrafo 15. O pensamento de Tomás de Aquino, que viveu no século XIII d.C., concorda com o pensamento de Agostinho, mas procura fundamentar a moral católica nos ensinamentos de Aristóteles, tentando provar assim que não haveria nenhuma disparidade ou discordância entre o pensamento filosófico e teológico. Tomás de Aquino fez um trabalho muito grande nesse sentido, né? Para juntar teologia e filosofia. Deste modo, as ideias de Aristóteles sobre a busca do homem pelo melhor modo de vida passou a ser o caminho apontado por Tomás de Aquino sobre como levar a vida com vistas a alcançar a divindade por praticar as virtudes católicas. Ao usar a palavra moral para referir-se em latim à mesma necessidade que a palavra ética tratava em termos gregos, os teóricos do catolicismo apresentaram os caminhos e virtudes da fé católica como sendo a forma para a contemplação aristotélica e o acesso ao mundo invisível ou ao mundo pós-morte de Platão. Entendeu o ponto? Eu falei para você, antes do corte, que os teóricos do catolicismo conseguiram fazer essa fusão entre religião e filosofia. E ao fazer esta fusão, eles combinaram o conceito de ética e de moral. O mesmo entendimento para as duas coisas. Parágrafo 16 do capítulo 8. Portanto, a ética e a moral passaram a ser consideradas sinônimas quando Agostinho e Tomás de Aquino embasaram as crenças do catolicismo no pensamento filosófico grego. Agostinho acreditava que a Igreja deveria se envolver em assuntos políticos e se esforçou para mostrar a similaridade entre estes dois campos. Daí, a filosofia grega se fundiu com a teologia católica. Para Tomás de Aquino, a moral era o exercício das virtudes, e estas são individuais, não coletivas.
O ponto é que a ideia de ética para os gregos é diferente da que se tem hoje. Em geral, quando se diz que alguém ou que determinada ação foi ou é antiética, quase sempre a pessoa quer dizer imoral, no sentido religioso do termo, né? Ou seja, a ação do indivíduo foi antiética, ela foi imoral. É a maneira corrente com que as pessoas usam esse termo, né? Puxa, o fulano desviou não sei quantos milhões, mas esse fulano foi antiético com os brasileiros. Mas, na verdade, ela está falando que o sujeito está arriscando a vida pós-morte, ou seja, o termo correto aí seria, olha, fulano desviou lá, aquilo lá é imoral. Isso talvez te ajude a entender também por que algumas pessoas falam tanto de moral vigente e esquecem tanto de religião. Porque se você coloca mais moral religiosa, a moral do coletivo vai deixando de ser importante. Então essa distinção que eu estou fazendo aqui para você sobre ética e moral, ela é super relevante para você ter um pouco mais de paz de espírito e conseguir influenciar os outros, conseguir se relacionar com os outros do ponto de vista ético. É importante que agora você entenda também um outro esquema. Neste ponto da história, a ética é igual filosofia, conceito político. A moral é igual conceito teológico e particular. Foi essa fusão que o catolicismo fez para nós aqui. Ao longo do tempo, é claro que muitas pessoas foram dando palpite no assunto. Muitos filósofos contribuíram para a confusão do próprio conceito de ética. Desde o tempo de Aristóteles, muitas das interpretações foram feitas. E as minhas colocações aqui não visam em nenhum momento questionar as ideias dos pensadores gregos e muito menos dos teóricos do catolicismo. Tanto os pensamentos que se seguiram depois desta fusão entre moral e ética tratam as duas como sendo uma coisa só, com conotação política da vida em sociedade, e é óbvio que o modo como a pessoa leva a vida particular, moral, interfere nas suas decisões de convivência, ética. Nos dias de hoje, ética tem tudo a ver com o que uma pessoa faz e em como isso afeta o bem-estar do outro. Quando digo que a ética é interpessoal e a moral é intrapessoal, refiro-me ao fato de que os interesses centrais de cada palavra são diferentes. Se você não entender isso, você vai sempre bater cabeça. Será que eu estou sendo antiético por pensar nos meus interesses e por influenciar os outros? E essa é uma preocupação que você não precisa ter. Porque do ponto de vista moral, que é aquilo que você faz para ficar em paz consigo mesmo, às vezes você vai precisar influenciar os outros. E às vezes do ponto de vista ético, você vai precisar dar um feedback para corrigir uma postura errada. Vai precisar influenciar o sujeito a parar de fazer o que estava fazendo. Entendeu o ponto? E vou um pouco mais além, hein? Às vezes o sujeito não tem uma forte consciência moral, ele não sabe o que é bom para ele. Você vai ver quando a gente falar de maturidade eufêmica, que muitas pessoas estão tão confusas, estão tão perturbadas, que elas não têm uma noção de moral. Então tudo que a pessoa faz leva prejuízo a ela mesma. Só que ela continua fazendo. Entendeu o ponto? E é aí que você vai ver a necessidade de influenciar esse camarada. A moral, uma forma de levar a vida de acordo com a própria consciência, é diferente da ética, uma regra de convivência. O Dicionário Brasileiro Globo define moral como aquilo que é ligado ao espiritual. Aqui vemos a relação com a busca pela transcendência, um conceito totalmente religioso. Quando o sujeito está sozinho, é o que importa. Quando o sujeito está sozinho é que importa o que ele faz ou fará em relação a si mesmo.
Se isso o aproximará ou não da essência divina, pouco importa para os outros. É um problema só dele. Porém, quando as ações dele interferem no bem-estar dos outros, aí sim, o que ele faz passa a ser socialmente ou politicamente relevante. Do contrário, é cada um por si. Quando você está em particular, é que deve ficar evidente se aquilo que você está fazendo é uma ação virtuosa ou não. Às vezes você está arriscando a sua salvação eterna por causa de um ato praticado em particular. Entendeu o ponto? Este ato atenta contra a sua moral. Que a moral é o meio que você busca a ligação com a transcendência. Do ponto de vista ético, ninguém tem nada a ver com aquilo que você faz em particular. Até o momento que os seus hábitos particulares começam a influenciar os outros. Ok? No conceito original aristotélico, a ética tem a ver com a vida prática. O foco dela é agir bem em relação aos outros. A moral, por outro lado, tem o seu foco no intelecto teórico, contemplativo, que busca aproximar o homem de sua essência divina. É o que justifica sua consciência. A moral tem a ver com a elevação do homem a um estado mais nobre e, consequentemente, mais feliz. A ética tem a ver com viver bem e feliz agora, enquanto convive com os outros. No texto existe um ponto de pausa aqui. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui e retomo este assunto na próxima aula, tá bom? Mas eu vou fazer isso assim de uma forma que a gente vai pegar do parágrafo 20 até o 39 e encerrar este capítulo, tá bom? Então, eu fico por aqui. Esta foi mais uma aula da nossa Escola de Comunicação, este curso de comunicação interpessoal. Nesta aula, tratou da importância do tema da ética, mas principalmente a diferença entre ética e moral. Hoje, eu falei para você que a ética e a moral são conceitos diferentes, mas que passaram a ser entendidos como sinônimos quando os teóricos do catolicismo fizeram essa fusão entre pensamento religioso e o pensamento filosófico, seja por uma necessidade pessoal ou a necessidade de converter as pessoas mais instruídas da época, tá bom? Se você entender que moral e ética são coisas diferentes nos nossos tempos, são coisas que têm entendimentos e aplicações diferentes, vai ficar muito mais fácil você desenvolver o seu poder de influência. Por quê? Porque a ética visa a paz social. Às vezes, influenciar os outros é uma ação ética, enquanto que a moral visa a paz interior. Tem coisas que o sujeito faz para ficar em paz consigo mesmo, mas que prejudica ou atrapalha o andamento da vida em sociedade. Então é importante você entender essa diferença. No vídeo que vai ao ar na semana que vem, nós vamos continuar falando isso através do livro Habilidade com as Pessoas, mas do parágrafo 20 ao parágrafo 39. Nós vamos da página 59 até a página 64, para você que tem o livro e está acompanhando as nossas aulas. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta foi mais uma aula do nosso curso de comunicação. Um forte abraço, até semana que vem. Tchau!